Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Stefano Braseguini Costa, sou aluno de administração do sétimo semestre. Sétimo semestre, eu vim transferido, eu vim agora na pandemia, eu vim fazer administração aqui, estou meio nervoso, desculpa, estou no meio do corredor do seu de Taguatinga. Inclusive, quando eu vim para cá, para administração, eu tive a primeira aula, uma das primeiras aulas foi com o professor Otto. Hoje estou com o prazer de ter ele aqui de novo, na minha vida. Muito prazer, professor Otto. Como é que você está? Tamo junto, muito bom, cara, muito bom. É muito bom participar dessa iniciativa. A trajetória acadêmica é algo que me encanta muito, em todos os seus aspectos, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista extensionista, do ponto de vista de ensino, e essa tentativa de estar sempre balizando a nossa atuação em cima desses três aspectos é um desafio muito grande para o professor atualmente, o professor que passou pela pandemia, o graduando que ingressou na pandemia, ou aquele que pôde experimentar todos os momentos, o período pré-pandemia, pós-pandemia, o durante a pandemia, que foi uma experiência que te pegou desprevenido, né? E você teve que se virar. Exatamente. Me apresentar um pouco. Eu já estou no CEUB há algum tempo. Sempre aqui de Taguatinga? Ou... Não, leciono tanto no CEUB de Taguatinga quanto no CEUB da Asa Norte, mas sempre lecionei para os cursos de administração, ciências contábeis e gestão pública. Eu comecei minha trajetória acadêmica como professor em 2014, né? Então já vai aí quase uma década lecionando. E você é formado em... A minha formação, Stefano, eu comecei na graduação em administração. Em virtude Começou e terminou? Comecei e terminei, mas em virtude do núcleo comum dos dois cursos, administração e ciências contábeis, eu senti que havia uma demanda muito grande de profissionais que conhecessem um pouco da saúde econômico-financeira da empresa. E quanto mais eu me aproximava da contabilidade, mais eu entendia como a contabilidade me fornecia isso. Né? Então foi um caminho muito natural que desde o início da graduação eu atuava como estagiário de algumas consultorias. Foi um caminho muito natural estar dentro da universidade e também no mercado. Né? E aí foi uma decisão, bem no início da graduação em administração, me formar também em ciências contábeis. Ah, você terminou um... Na verdade, eu fiz ao mesmo tempo. Ah, entendi. Eu fiz administração, estava cursando a disciplina de ciências contábeis. Quando eu terminei a administração, contabilidade também já estava praticamente pronta. Faltava só uma disciplina, um estágio e o TCC. Entendi. Não é? O TCC, inclusive, você teve que fazer, então, para os dois, eu imagino. Exatamente. Né? Aí você teve que fazer, por exemplo, quando você estava terminando sua administração, que você foi fazer suas ciências contábeis, você já estava estagiando, né? Que você tinha comentado, sim. Em administração, com a pegada já de economia. Exato. Mas você gostou do seu estágio? Só antes de começar o tema Sim. TCC. Como é que foi o estágio para você? Você acha que foi... Os meus estágios, eu sempre fiz muitos estágios na graduação em consultoria. Então eram estágios muito dinâmicos. Eu tive consultoria a oportunidade, legal, né, para estagiar. Exato. Eu tive a oportunidade de estar fazendo estágio durante um semestre, por exemplo, e estar ao mesmo tempo em 3 empresas diferentes. Eu estava acompanhando a consultoria de gestão de pessoas, outra gestão de custos, outra implantação de sistema contábil. Então, e na equipe era você muito tinha dinâmico. também um aprendizado, Sim, né? Muito grande, muito grande. A consultoria, eu acredito que ela é uma escola essencial para quem se envereda pela gestão. Legal. Né? Porque ela é sempre na ótica da gestão de projetos, ela tem início, meio e fim, né? E num espaço de tempo estabelecido, pré-estabelecido, você tem que dar conta do projeto. Né? Claro. Então, você tem que permear por esse
por esse caminho pensando que ele tem que entregar um produto no final da consultoria, né? Eu acho interessante porque, assim, eu comecei também, fui fazendo engenharia civil, né? Acabei trocando de curso, mas por questão até de perfil, sabe? Porque, cara, engenharia civil, querendo ou não, você sempre tá com aquele projeto de, vou trabalhar em obra e tal. Sim. E eu fiz um estágio no DENIT, que inclusive também eu conheci consultorias lá dentro, né? E eu trabalhava com software. E do software, cara, eu tive a paixão de trabalhar com software, porque foi difícil ao mesmo tempo, foi muito legal quando eu desenvolvia, fazia um projeto, dava certo. E aí, quando eu passei para administração, eu já focava nisso, de trabalhar com software, né? E trabalhei também na ANTAC, outra autarquia, né? E lá também eu tive ali que eu tive um trabalho excelente com uma consultoria. E eles realmente também chegaram lá, querem entender tudo, saber de tudo, para poder também, né, aplicar o trabalho lá. Porque realmente você tem que saber, porque às vezes tem muita coisa ali fora de processo, né? Porque às vezes você tem um processo mapeado. O cara não faz o processo dele direito, ou então tem algum gargalo, acaba que seu trabalho fica muito maior também, né? Sim, com certeza. E aí você aprende a analisar também a própria empresa, mesmo eles... O que eu achava legal da consultoria, que na reunião, cara, elas pegavam, sei lá, 5 perguntas e parecia que ela já entendeu tudo. Parecia que 5 perguntinhas ali, ela já destrinchava também a parada inteira. Você tinha alguma pergunta pré-formada? É porque tem um estudo prévio, né? Uhum. A gente nunca vai para a consultoria desmuniciado de informações históricas sobre o que a gente está fazendo. Entendi. Então, quando a gente chega na consultoria, a gente tem na mão quase toda a consultoria desse modelo, independente da área. Inicialmente, a gente vai fazer um diagnóstico. Uhum. Na consultoria, a gente não chega executando absolutamente nada. Às vezes, alguns empresários ficam até irritados no primeiro momento, porque, a depender do que for desenvolvido, a gente vai passar uma semana estudando o negócio. Um mês, talvez, estudando o negócio, né? O empresário quer tudo agora, né? Para primeiro levantar informações. Isso aqui. Né? Então, essa parte do que a gente chama de diagnóstico, existem vários nomes, né? Nós temos ferramentas a 10M, nós temos diagnóstico de situação legal, nós temos diagnóstico de maturidade empresarial, tem várias ferramentas diagnósticas. Pastel. Exatamente. Várias ferramentas que nos auxiliam no início desse processo. Pô, muito legal. Mas voltando também ao assunto, que eu até fiquei curioso agora, queria voltá-lo, até para a gente introduzir um pouco, né? Contar um pouco das histórias. Sim. Você estava falando do TCC. E aí, como é que foi para você? O que você pensava, você ali estagiário, e do nada já vem o, puta, tem que fazer o TCC. Cara, você se programou bem? Uma pergunta aí meio pessoal. Você acha que você fez um belo TCC? Eu acho que antes da gente chegar no TCC, já que a gente tocou nessa questão da trajetória profissional, eu ingressei na graduação um pouco mais velho se comparado com os meus colegas. Quando eu ingressei na graduação, eu já tinha tido empresa. A minha primeira formação, inclusive, foi técnica, né? Eu fui primeiro técnico em agropecuária. Aí eu trabalhei na área e tive uma sociedade para técnico de irrigação. Pô, que legal. Mas não me agradava trabalhar nessa área. E aí a decisão de fazer a graduação. Quando, naquela época, a possibilidade de ser funcionário público, de prestar um concurso, também não era algo que me apetecia muito. Então, eu já tinha empreendido, não tinha me agradado muito. Mas, desculpa, naquele momento. É o quê? O cenário que estava ali não, atual? A área. A área mesmo, o teu trabalho. Não me agradou trabalhar na área rural. Né? E tem horas que você fica pensando a longo prazo, não vale a pena, Isso, né, cara? Era uma coisa que naquele momento falava, olha, neste momento, não é isso que eu quero para a minha vida. Né? Não vou me alongar muito, tem uma série de fatores por trás disso, mas também não era uma opção prestar um concurso na época. Né? Hoje a minha cabeça já mudou muito. Hoje já empreendo, né? Hoje tenho a minha consultoria. Hoje faço, inclusive, tutorias para
quem quer prestar concurso, né? Então, tem dentro da minha dinâmica já muito amadurecimento. E aí, quando eu ingressei na administração, eu já tinha uma ideia clara do que eu não queria, mas eu não sabia muito aquilo que eu queria. Que eu acho que é muito comum para todo administrador. E a administração é muito bom isso, porque é um leque de opções que eu descobri muito isso estagiando, inclusive. Porque é justamente isso, você às vezes tem justamente uma área que você fala, aqui eu não quero. Isso. Mas aí, cara, você tem que se proporcionar também ao descobrir coisas, né? Nesse caminho, bem no início do curso, em apresentações de início de curso, né? Eu lembro que o coordenador, na época, foi falar um pouco sobre o que a gente podia fazer com aquele curso. E aí ele falou, olha, você pode empreender. Eu pensei, empreender não estou querendo agora. Né? Não, você pode também prestar um concurso público. Eu falei, concurso público também não é algo que eu quero, não era algo que me encantava. Né? E aí ele falou também, você pode ir para a área acadêmica. Eu falei, como assim área acadêmica? Né? Foi a pergunta que eu fiz para ele, né? Ele apresentou para... Ele falou, olha, fazer o que eu faço. Ser professor, pesquisador. Eu falei, quer dizer que se eu formar em administração, eu posso ser professor? Né? Ele, sim, claro que pode. Tem um caminho para isso. E aí, quando ele me falou desse caminho, eu entendi muito no início da graduação, porque, veja bem, a maioria dos meus colegas entraram na graduação com 18, 19 anos. Alguns até menos. Eu fui entrar na graduação em administração com 22 para 23. Que você já fez o tecnólogo, né? Isso, já tinha trabalhado, né, um pouco. Quando eu entrei na graduação, eu pensei, olha, eu não posso me dar o direito de errar nesse momento. E aí, quando eu descobri o caminho para a área acadêmica, foi até numa conversa com esse coordenador, né? Ele falou, olha, para você ir para a área acadêmica, você vai ter que participar de congressos, você vai ter que participar de projeto de iniciação científica, você vai ter que participar de monitorias, outras atividades extracurriculares dentro da instituição, para você construir currículo e ter a oportunidade de concorrer a um edital de mestrado. Porque para você ser professor, é necessário que você se oriente para a formação stricto sensu. Eu acredito também que você tem que ter um pouco de know-how, de repente, ter Sim. Notoriedade, que eu digo, sim, né? Sim. Então, para que eu conseguisse chegar ao stricto sensu no mestrado, eu tinha que passar por um caminho. E o caminho, ele envolvia um aprofundamento muito grande na área acadêmica, sobretudo na pesquisa. Então, é importante deixar claro, Stefano, que assim, eu não sou especializado em metodologia de pesquisa, eu não sou especializado em educação, né? Eu não tenho nenhuma especialização em instrumentos de coleta de dados, tá? Tudo que eu falo sobre a construção do TCC é fruto da minha percepção pessoal na minha formação. Eu preciso deixar esse registro, né? Porque talvez eu venha a falar algo que está em desacordo com a teoria, mas que eu já experimentei diversas vezes na prática. Então, assim, eu falo com os alunos, né? Esse ano de 2023, eu já tive 180 TCCs defendidos sob minha orientação e aprovados. Neste momento agora, eu estou orientando mais 8 alunos. Pô, maneiro. Então, eu oriento desde 2014, né? Eu estou desde 2014 em orientação. Eu imagino que você deve pegar também alunos de diversas... Dos mais diversos temas. É lógico que eu tenho uma linha de pesquisa afunilada, né? Mas eu pego alunos de administração e ciências contábeis com temas, né, diversos, sentimentos diversos, mas eu falo para eles, olha,
a experiência que eu tive foi publicar artigos na graduação, escrever o meu TCC de administração, escrever o meu TCC de ciências contábeis. Posteriormente a isso eu me especializei em gestão estratégica de pessoas, uma pós-graduação lato sensu, escrevi o TCC. O meu primeiro TCC de administração, o tema foi finanças pessoais, e aqui na verdade foram 2 TCCs. Um foi finanças pessoais e o outro foi pesquisa econômica. Pesquisa Era o econômica índice de foi preços administração? administração. Uhum. Era o índice de preços ao consumidor para uma cidade de pequeno porte em Minas Gerais. Depois foi finanças pessoais, e o de contabilidade eu fiz gestão estratégica de custos. Depois, na pós-graduação lato sensu, eu fiz também sobre finanças pessoais. E no mestrado eu publiquei artigos, aí eu afunilei a minha linha de pesquisa, que pesquiso até hoje, eu me encanto muito com o comportamento das finanças da empresa, e uma das formas que a gente tem de analisar isso é pelos indicadores. A gente tem alguns grupos de indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, capital de giro, solvência, os de prazo médio, né? Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Prazo principalmente, né, cara? Que se Sim. você não administra bem teus prazos... Então, assim, esses indicadores, eles já me encantam por si só. O dia que eu entendi que a macroeconomia, que é outra coisa que eu sou apaixonado, né, no estudo, que a macroeconomia exerce uma influência sobre o comportamento desses indicadores, eu quis descobrir como. Então, perceba, essa é uma ótima dica para quem vai escolher o tema do TCC. Pegar o que você gosta, Pegar né? uma coisa que você gosta, cara, já é meio caminho andado. Isso sabe? é muito interessante também, porque, por exemplo, eu, na minha experiência aqui pessoal, eu atualmente estou trabalhando, né, com Power BI, trabalhando com ciências de dados, e é um caminho que, justamente como você falou, eu não tenho aquela coisa que, meu sonho é trabalhar com tal coisa, meu sonho é fazer isso. Eu sou um cara que, troquei de curso, mas eu vim com uma ideia, que eu tenho um certo perfil, um jeito de lidar com as pessoas, de falar, eu me mudei muito, né, meu pai é militar. Então, assim, eu aprendi que trocar ideia com as pessoas, conversar, sempre foi algo muito produtivo para mim. Eu sempre troquei ideia com pessoas de diferentes ocasiões e tal. Eu sei que eu me dou muito bem nesse meio, né? Então, eu acho que poderia me ajudar um pouco até a trabalhar com empresas, né? Justamente você falou também essa questão de, você pode ter a possibilidade de ou trabalhar na iniciativa privada ou fazer uma prova para fazer concurso público. No meu caso, cara, eu ainda sou aqueles entusiastas que acham que o trabalho, justamente, quando você gosta, você vai embora, né? Sim. E eu tô apaixonado agora por ciências de dados e justamente também estou pensando em fazer meu TCC já semestre que vem, né? Hoje estou fazendo um pré-TCC na aula com a professora Fabiana... A Fabrícia? Fabrícia, isso. Desculpa. Isso. Pouco tempo com a professora. Aí, cara, e justamente eu sinto isso. Eu tô adorando o tema, adorando o meu trabalho também que eu faço. Tô até tentando fazer, eu acho que um estudo de caso, de repente. Até queria saber com você como é que faz esse tipo de coisa. Mas justamente, cara, como é interessante, né? Às vezes a gente aqui pensando em fazer TCC, a gente viaja, a gente acha que tem que criar coisa, tem que fazer um bicho de 90 cabeças. E às vezes é isso aí, tu acha uma coisa que tu gosta, pesquisa legal... E vai desenvolvendo, né, o assunto. Eu acho que o caminho é esse. Eu falo para os orientados, no início do semestre, que tem 2 questões muito sérias no momento do TCC. Primeiro, eu vou entrar nesse assunto que você está falando, mas o primeiro lance que precisa ter atenção é a escolha do orientador. Por exemplo, independente da instituição que você tiver, né? Logicamente, aqui a gente está gravando um material que veicula a partir do CEUB, mas você talvez de diversas instituições vai ouvir, vai tirar um tempo aí para ouvir o que a gente está falando. Vai compartilhar, vai chegar. Exato. Então, se isso chegou até você, você está no momento de escolher o orientador,
preste atenção no que o professor Otto vai te falar. Os alunos têm uma ilusão muito grande da associação do professor dentro da sala de aula com o professor TCC. A aula do professor Otto, eu sempre faço um grande esforço para ser uma aula descontraída, para cima, que tira o indivíduo da zona de conforto, mas num clima agradável. Uhum. Né? Eu sempre tento colocar este ânimo na aula. Até para aprender também um pouco a atenção, no momento do né? ensino. Uhum. Né? Agora, o momento do TCC é outro Otto. Aí, ó, quem pensa em pegar o Otto... Então, é lógico. Eu tenho uma preocupação muito grande com a conscientização do processo. Uhum. Antes do indivíduo começar a ser orientado por mim, né, eu procuro deixar muito claro tudo que vai acontecer, fixar as datas, estabelecer os cronogramas. Então, assim, normalmente quem faz o TCC comigo sai com a impressão assim, nossa, mas o Otto, orientador de TCC, é muito diferente do Otto da sala de aula. E porque... E o TCC você orienta, né? Porque assim, o TCC, dentro do espaço acadêmico, ele é sagrado. Uhum. Eu vejo assim, né? É algo muito importante, que talvez hoje, do modo como as coisas estão, talvez nem a própria academia esteja dando a importância que existe no TCC. Denúncia. Tá? Mas a gente vai entrar, Não, eu vai entrar concordo, nesse mérito. inclusive queria dar um ponto também. Eu acho que, por exemplo, o meu caso, o meu TCC, eu podia também até pensar, de repente, num tema mais fácil, alguma coisa mais... Sim. Existem muitos TCCs falando disso. Poderia falar sobre isso. Eu já quero trazer algo novo, porque eu quero já me destacar no mercado de trabalho com um belíssimo TCC. Então eu estou trazendo justamente algo novo que até trocar uma ideia com você um pouco do meu TCC, eu estou querendo trazer um pouco da inteligência artificial pegada junto com a ciência de dados para análise. Então, é uma coisa muito nova, mas é algo que eu estou fazendo, aplicando isso no meu trabalho. Então, até estudando para o TCC, eu estudo mais sobre o assunto, né? Então, assim, trazer um pouco até do meu dia a dia, de repente. Ô Stefano, eu vou te falar... Vou tomar um calma lá? O que eu falo para os meus orientados. Calma aí. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta. Vamos inverter um pouco os papéis. Vamos. Você senta aqui, sacanagem? Vamos inverter um pouco os papéis. Eu vou te fazer a pergunta e imagina que ela tem algumas alternativas. Sim. Tá? Então a pergunta é, para que serve o TCC? Letra A, para resolver o problema da fome no mundo. Letra B, para resolver o problema da violência no Brasil. Letra C, para resolver o problema da distribuição de renda no Distrito Federal. Letra D, para resolver o seu problema. Caraca, professor, peraí. Sabe o que acontece, Steph, na prática? Talvez eu seja muito criticado, eu já fui muito criticado por vários colegas sobre esse pensamento. Eu tenho um pensamento utilitarista e pragmático a respeito do TCC. Eu não tenho ilusões científicas em torno do TCC. Porque a própria ciência se tornou muito disso. Ela se tornou extremamente mercadológica. Então, não é segredo para ninguém, tá? Não é segredo para ninguém que, se você quiser, você consegue publicar um artigo talvez de qualidade mediana. Porque hoje tem revistas, periódicos, que recebem. Então, eu sei que se eu colocar um padrão mínimo de qualidade, uma estatísticazinha descritiva, com algum aspecto inferencial, e for um assunto muito bem elaborado, mesmo que não seja algo revolucionário, talvez seja publicado.
Aí, por que isso acontece? Porque para galgar degraus dentro do universo acadêmico, é necessário que seja estabelecido um ranking. Para entrar no mestrado, por exemplo, eu tenho prova de títulos, eu tenho a prova nacional, e a prova de títulos é o número de publicações que você tem. Que legal. E eu nunca concordei com esse número. Estou te falando do professor Otto. Porque às vezes você está no mercado de trabalho, quer fazer... Porque às vezes eu tenho pares que têm 80 artigos publicados. Está errado publicar 80 artigos. Meu sonho é publicar 80 artigos. Né? O sonho de todo mundo que está na área acadêmica é publicar 200 artigos. Agora, quantos desses artigos revolucionaram alguma coisa de fato na ciência? Essa é a minha pergunta. Então, hoje, do ponto de vista mercadológico, a minoria das pessoas que estão na graduação querem ir para a área acadêmica. E eu, enquanto orientador, preciso ter essa sensibilidade. Se eu exigir que todos os meus orientados tenham a mentalidade acadêmica, provavelmente ou eu vou reprovar todo mundo, né? Ou eu vou reprovar todo mundo, ou ao longo do tempo eu talvez fique até sem orientados. Eu imagino... Porque nem todo mundo quer virar professor. Professor, mas então o senhor está falando que para escrever o TCC eu preciso ser professor? Ou eu preciso ter mentalidade acadêmica? Não, aí é que está o pulo do gato. O orientado chega na orientação com a ideia, muitas vezes, eu brinco, olha, às vezes vocês estão chegando aqui querendo reinventar a roda, sabe? Eu escutei tanto essa frase. O que acontece, Stefano? Isso é preocupação minha, tá? Por isso que eu falo assim, o TCC, ele é para resolver o problema do orientado. Ponto. Essa é a minha visão. Se no caminho você conseguir resolver o problema do condomínio que você mora, o problema da região administrativa que você mora, o problema do país que você mora... Aí foi além das expectativas, né? Sensacional. Vamos começar dessa... Eu, professor Otto, repito, visão utilitarista e pragmática, sem nenhum preciosismo a esse respeito, tá? Oriento dessa maneira, certo? Nós, da área de gestão, administração, ciências contábeis, economia e as adjacências, né? Análise e desenvolvimento de software, direito, os tecnólogos, gestão pública, gestão da informação, gestão de pessoas, gestão financeira. Nós dessa área, a gente tem uma premissa da aplicação do conhecimento. Então, o que você me falou sobre o estudo de caso, talvez seja muito oportuno no assunto. Agora, eu vou dar um conselho do professor Otto para o seu tema. Eu não pegaria, se eu tivesse sentado procurando um assunto hoje, eu não pegaria um tema extremamente relevante. Então, por exemplo, eu lembro que ali em meados de 2016, 15, 17, muitos orientados de ciências contábeis chegavam até o professor Otto falando: eu quero falar sobre o impacto da reforma trabalhista nas finanças da empresa. Eu falava: eu te oriento, mas cuidado. Por quê? Porque você não tem muitos estudos correlatos para se ancorar. Entendi. É algo inédito. E eu prefiro, assim, na graduação, há espaço para o ineditismo? Claro que há. Né? Que sim. Claro que há. Mas vamos pensar na realidade do nosso graduando de Administração e Ciências Contábeis hoje, Brasil. Né? É um indivíduo que trabalha. Se ele não trabalha em tempo integral,
no horário comercial, normalmente faz um estágio matutino ou vespertino. As atenções dele e tempo são divididos entre a academia, o trabalho e a vida social. Que vida social que o universitário tem, a gente se pergunta. Também já fui universitário, né? Claro. Mas, então, pensando do ponto de vista prático, dividir o TCC entre a necessidade social da continuidade dos conhecimentos científicos e aquilo que eu preciso para me graduar é uma linha muito tênue. Então eu falo com os orientados, olha, eu quero que seja honesto comigo, assim como estou sendo honesto com vocês. Perfeito. E é isso também que a gente gosta, eu particularmente, eu gosto de ouvir isso. Gosto de ouvir a sinceridade, até para saber o que eu estou fazendo, se está certo, se não está. Sim. Né? Então assim, eu chego para os orientados no início, olha, alguém de vocês tem pretensão na área acadêmica? Não tenho. Ah, ok. Não, eu tenho, professor. Não, então o seu trabalho a gente vai dar uma atenção diferenciada. Agora, quem não tem pretensão na área acadêmica, qual que é o tema? Ah, o tema que eu estou falando é esse, o tema que eu quero falar é isso. Eu falo, como eu sou graduado em administração e ciências contábeis, isso me deu um leque, não total, né? Mas assim, eu vou das finanças pessoais à gestão de pessoas, à gestão de custos, à gestão financeira, à gestão orçamentária, à contabilidade pública, à administração pública. Então, eu permeio bem. São dois cursos de leque, né? Muito grandes. Então, eu permeio bem por diversos assuntos, né? Eu acabo fluindo bem por diversos assuntos. Então, eu brinco com os alunos assim, olha, abaixo de física nuclear, o professor Otto orienta qualquer coisa dentro da gestão. O que vai mudar um pouco é a sua responsabilidade. É por isso que eu falo que se você escolhe o orientador, e o tema que você quer é de domínio do orientador, a possibilidade do seu TCC evoluir sem maiores problemas é muito grande. Claro. Porque você vai ter alguém que tem domínio no assunto. Eu já tive orientados, Stefano, que, por exemplo, a minha área, então, a minha linha de pesquisa principal é indicadores. Né? Indicadores econômicos, financeiros. E aí, a gente tem uma gama de autores. Né? Eu posso pegar como exemplo, né, Martins Diniz e Miranda, né? Olinkevich Santifilho, né? Fleury, né? Então, eu tenho muitos autores e livros a esse respeito. Depois de um tempo orientando sobre esse assunto, por exemplo, se eu pegar o professor Eliseu Martins conceituando o indicador de liquidez imediata, e eu pegar o professor Eudícibus conceituando liquidez imediata, e eu pegar o Gitman conceituando o mesmo indicador, se for uma citação direta, eu sei olhar os indicadores e falar, não, isso aqui o professor Eliseu Martins jamais teria dito algo assim. Por quê? Diante da experiência que a gente acaba tendo com a escrita daquele tema. Então perceba... Você vê que fugiu um pouco ali, né? Perceba, eu acho que a gente precisa pensar assim, olha, a minha especialização nesse assunto é tão grande que sobre o mesmo assunto eu consigo diferenciar até a particularidade na fala do autor. Então, escolher o tema e escolher o orientador apropriado ao tema já é meio caminho andado. Isso é verdade, porque a gente ainda tem essa mentalidade às vezes, né, de vai pegar um professor, ou eu digo até, sei lá, a gente no meio acadêmico, né, querer fazer um grupo da sala. Pô, a gente sempre tem essa tendência a pegar algo por afinidade, né? Sim. E, por exemplo, cara, você pode adorar o seu professor e justamente, às vezes não se encaixa, infelizmente, na tua orientação, né? Pode se encaixar, pode, mas seria melhor, mais adequado você buscar, né, o
professor ali da área, que deu uma aula parecida, né, com o teu tema. Agora, você falou uma questão interessante. Você pode ter uma afinidade com o seu orientador, né? Eu falo para os orientados, né? Uma coisa que você jamais deve fazer num TCC em virtude do horizonte temporal, né? O tempo de início e o tempo de fim. É muito curto. De apresentação, já. Não, eu falo de fazer o de TCC. quando você começa a fazer o TCC até quando o TCC é apresentado realmente. Se você não estiver engajado em um projeto de pesquisa, um projeto de iniciação científica, que às vezes tem um ano e meio de duração, se for o TCC do semestre, né, é um tempo muito curto. Então, não é uma boa estratégia, depois de definido o orientador e o tema, ir contra o processo de orientação. Eu já tive muitos orientados, Stefano, que desistiram do processo porque não confiaram no meu processo. Então, às vezes a gente está falando, olha, agora é hora de fazer isso. Agora é hora de escrever o referencial teórico, a pessoa está coletando dados. Não, agora é hora de analisar os dados. A pessoa está preocupada em revisar a introdução. Então, e também divergências do ponto de vista do assunto. Já tive alunos falando assim, olha, pega esse autor, esse e essa lei, para construir esse tópico. Aí chega na próxima orientação, ele construiu o tópico, mas com outro autor e não colocou a lei, né? Olha, mas eu te orientei dessa maneira, o que aconteceu? Ah, não gostei. Então, esse é um outro problema. Mas isso que tá também uma pergunta. Né? Você como orientador, cara, nosso TCC, eu acredito que tem muita gente, às vezes... É foda, né? Que a gente já sabe um pouco tem que fazer TCC, final de curso. Mas tem gente que é pega de surpresa, né? E, cara, às vezes a gente fica com tanta coisa na cabeça também que é difícil também a gente... Quer dizer, né? Eu digo algumas pessoas. Porque eu, por exemplo, cara, já tô com o meu projeto, minha parada, tudo já bonitinho ali. Então, cara, eu já penso eu já tô mais ou menos com a minha ideia, já tenho um cronograma já separadinho para isso. E às vezes, cara, as pessoas ainda caem nessa surpresa. Tem que fazer TCC. Gente, tem que ter cronograma, pô. Tem que seguir ali direitinho. Stefano, eu acho que um ponto muito importante do TCC é a pessoa ser honesta com ela mesma, se aquele é o melhor momento da vida para ela fazer. Muito belíssimo ponto, viu? Às vezes, eu já vi alunos assim, professor, eu puxei 7 matérias e o TCC porque eu estou com pressa de formar. E eu falei assim, cara, a primeira pergunta que eu faço, né, nossos cursos que tem grade aberta, que a pessoa tem a possibilidade de fazer essa opção, cara, você não está trabalhando, você não tem família, você está só por conta da faculdade? Não, professor, que isso? Eu entro no expediente 7 horas da tarde, 7 horas da manhã, saio 5 horas da tarde, pego o ônibus, pego o metrô, venho para a faculdade. Cara, aula de teatro. Você puxou 7 matérias, mais o TCC, mais o trabalho, mais a vida, e vai dar tudo certo esse semestre, você se garante? Sabe por quê, Stefano? As pessoas, eu falo muito isso no início do processo de orientação, as pessoas esquecem que não é porque você está fazendo o TCC que a vida vai parar por sua causa. Exato. E é engraçado que, assim, eu já tive vários exemplos, né, no meu processo de orientação, que eu não cito nomes, né, mas, assim, por exemplo, eu já tive orientado que durante o processo de orientação o pai faleceu e a pessoa guardou aquele luto. Foi bem no início do processo de orientação. A pessoa guardou o luto ali uma semana e meia, voltou até mim e falou, professor, meu pai faleceu, tá assim,
tá dolorido para minha família, mas eu vou me dedicar e terminar o TCC. Pela memória do meu pai, eu vou fazer isso. E a pessoa se esforçar no processo de orientação com toda a vida rolando E conseguiu conseguir. Pô, isso é foda, viu? E conseguir, cara. Pra ter o palavrão? Eu já tive eu tinha uma aluna que ela estava fazendo o processo de TCC, bonitinho, tema definido. Ela, inclusive, já chegou com muita coisa pronta, porque ela fazia um processo de iniciação científica. Ela chegou com muita coisa pronta já, né? E aí, com um mês de orientação, a pessoa sumiu. Uhum. E eu falei, cara, que alguma coisa estranha aconteceu, porque essa pessoa não é disso. E eu tinha o contato dela, na época eu procurei a secretaria da instituição, ela não respondia os e-mails, não respondia o telefone, e eu resolvi então procurar a secretaria da instituição, e o coordenador entrou em contato com o familiar. Uhum. No dia seguinte, o familiar, olha, ela tá tudo bem agora, mas ela teve um problema de saúde, tá saindo da UTI para o quarto. Eu falei, meu Deus, né? Pensei, né? Eu falei assim, olha, manifeste a ela o meu desejo de melhora, né? Eu oriento que neste momento ela se resguarde para cuidar da sua saúde e no semestre que vem a gente faz o TCC. Uhum. A gente continua de onde ela parou, né? Isso foi numa terça-feira. Na quarta-feira eu recebi um telefonema e era dessa orientada minha. E ela falando, professor, eu estou aqui no hospital, estou no quarto, estou bem e eu gostaria que o senhor conversasse com a pessoa. Eu falei, eu já conversei com a sua mãe já, ela, não é minha mãe, professor, é o meu médico. Eu falei, seu médico? Ué? Como assim? Aí ela, olha, vou passar o telefone para ele, o senhor conversa? Eu converso. Aí ele, olha, aqui é o médico da fulana, ela passou por um momento difícil, passou por cirurgia, ela passou uma semana internada na UTI, e agora ela foi para o quarto e ela vai ter que ficar aqui no hospital em observação pelos próximos 15 dias. Ela está estável, não tem nenhum risco de morte, né? Não tem nenhuma infecção, não tem nada, também, né? nenhuma sequela, ela está bem, um pouco debilitada, mas ela me prometeu que o único esforço que ela vai fazer é ficar com um computador numa mesinha em cima da cama, escrevendo o TCC. E se o senhor permitir, eu autorizo ela que ela continue o TCC. Como não autorizar, né? E aí eu falei, olha, eu falei para ele na época, né? Eu falei, doutor, a única coisa que eu preciso é de uma autorização médica por escrito, né? A única coisa que eu preciso, né? Se o senhor autorizar, né, por escrito, eu anexo isso na documentação dela, até mesmo para que eu possa me resguardar enquanto orientador, né? Eu não estivesse exigindo que uma pessoa acamada estivesse fazendo algo, né? Então, ele falou, não, tudo bem. Essa pessoa... E foi engraçado, né? Que durante o período que ela estava no hospital, o TCC dela rendeu até muito mais, porque ela estava com hiperfoco naquilo. É verdade, viu? Sabe? Ela estava... Professor, ela utilizou da melhor maneira o momento ali, professor, né? eu já tenho que ficar aqui. O médico falou que eu estou bem. A única coisa é que eu estou tomando uma suplementação para reequilibrar minhas taxas, né? E ela ficou 2 semanas no hospital fazendo o TCC. Na época a gente estava com a possibilidade do atendimento remoto, né? Então deu certo, fluiu. E no final do semestre ela apresentou o TCC e foi aprovado. Caramba, cara. Então, assim, com algumas coisas que acontecem, que já aconteceram... Olha, eu falei do número, né? Está na casa dos 180, mas fora os que foram reprovados, né? Os que foram reprovados eu não conto.
Nunca parei para Podia contar e contar. falar um nome fictício aí, o Buzz Lightyear. Eu nunca parei para contar, mas eu já tive muito TCC, né? Que quando a gente fala reprovado, normalmente, no meu caso, são TCCs que nem chegam à banca. Ah, entendi. Tá? Que você falou... Eu nunca tive, aqui no CEUB, pela própria dinâmica que a gente tem no TCC, eu nunca tive um TCC reprovado na banca. Né? Nunca tive essa... Eu falo infelicidade. Mas assim, por quê? Porque eu tenho um combinado com os meus orientados. O TCC, que pode ser reprovado, eu mesmo reprovo. Eu não deixo a apreciação pública algo que não passe pelo meu critério científico, que não passe pelo meu critério acadêmico, que não passe pela forma como eu aprendi a escrever ciência, entende? E aí no processo de orientação, né, eu aprendi uma coisa muito, muito, muito importante, que eu acho que é o que trava as pessoas a escrever. O TCC, ele tem... Perceba que a gente nem entrou no modus operandi do ponto de vista burocrático. Tem muita gama de coisa que tem para falar sobre. A gente pode abrir um outro momento, talvez, depois, para falar como é que constrói uma boa introdução, referencial, resultado de discussão, né? Mas eu acho que muito mais que isso é fazer esse pensar o TCC, né? Eu falo assim para os orientados no início, né? Cara, para e pensa como é que está a sua vida, sabe? Eu falo assim para eles, né? Você olha, você está com algum problema na família? Às vezes é muito comum ter pessoas que já são casadas, né? E tá com problema no relacionamento. Já tive aluno assim que chegou, professor, quero fazer o TCC, mas eu estou passando por uns problemas. Eu e minha esposa, a gente tá praticamente se separando. Eu lembro que eu tive um aluno que eu falei assim, você acredita no seu casamento? Você acha que o seu casamento pode dar certo? O professor Otto, conselheiro amoroso, né? Porque, olha, se você decidir fazer o TCC, é uma ansiedade a mais nesse momento. Entende? Eu já tive uma pessoa que ela era responsável pelos cuidados de uma pessoa idosa na família. Né? Então, a pessoa ficava sobre os cuidados dela mesmo assim, cuidados diários de alimentação, de trocar uma fralda, né? E à noite ela tinha uma outra pessoa que tomava conta. E aí ela veio falar comigo, ela falou, olha, professor, eu tenho assim e tal. Eu falei, cara, mas calma aí, será que você não pode conversar na família? Será que você não tem um irmão, um primo, um tio? Você olha, esse semestre eu estou por conta disso. Esse semestre eu estou por conta disso. Será que você não pode me ajudar? E essa pessoa conseguiu se organizar para isso. Então, o TCC, o que eu aprendi na prática? Existem os momentos emocionais da construção dele. E é um compromisso, né? A gente tem que eu falo assim, sempre fisgar essa parte, porque tem gente que eu acho que esquece um pouco, né? No início do TCC, a primeira fase emocional, que eu falo, é a empolgação, né? Então todo mundo fica empolgado. Escolhi o tema, o orientador, procurei os dados, fui na biblioteca, peguei 20 livros, baixei 50 artigos, né? Cheio de ideias. Só que a vida continua acontecendo. É namorado brigando, é a mãe doente, é o trabalho que você ganha uma promoção enquanto você está fazendo o TCC. A vida continua acontecendo. Claro. Qual que normalmente é a segunda fase? A fase da negação. É quando a procrastinação aparece. Aí você, nossa, eu tenho que fazer isso, né? E aí tudo é desculpa para não se fazer o TCC.
Justo. Entendeu? O que eu acredito também, que eu acho não, né? Que eu inclusive vou fazer, é justamente pensar nesse tipo de exemplo que você tinha comentado, esses dois, e trazer essa força, né, cara? Porque eu acho que a força de vontade tem que ser maior do que a procrastinação, porque a procrastinação é um perigo. Eu procrastino um pouquinho demais e justamente eu tento trazer alguma coisa além, a mais, um exemplo de alguém, ou alguma coisa para falar, cara, eu tô procrastinando sim. E isso aí, porque justamente é um negócio que vem do nada, né? Essa é a fase da aceitação. Então, você começa empolgado, dá problema, você começa a negar. Quando você entende, né, o que você está fazendo, o porquê é que você está fazendo, você entra na fase da aceitação. Então, esse é o segredo. Caminhar o mais rápido possível para essa fase. Entendi. Aceitar que você tem que fazer, como tirar carteira. Eu tenho que dirigir dessa vez, dessa maneira. Entrei na fase da aceitação. E você treina tanto para fazer, às vezes, 10 minutinhos ali, 5 minutinhos. Verdade. É isso. Belíssima analogia, inclusive. Entendeu? Entendi. E eu acho que é isso, cara. A gente se coloca à disposição para esclarecimentos. O professor Otto, no campus de Taguatinga esse semestre, tem orientações semanais. Eu tenho os meus orientados... Como é que seria? Entra em contato com você? Então, ou entra em contato com o professor no e-mail? Isso, né? Vocês podem, quem tiver interesse, pode procurar pelo e-mail, otto.santana@ceub.edu.br. Eu tenho os meus orientados fixos todo semestre, mas eu sempre tenho demandas extras, né? De quem está em iniciação científica, quer ir para um congresso, quer publicar algo extraordinário, né? E aí eu queria agradecer a oportunidade da iniciativa do Treco da Gestão, essa iniciativa da Administração e das Ciências Contábeis, e me colocar à disposição para falar deste e de outros assuntos, porque ainda tem muita coisa que pode ser explorada em cima desse tema, né? Tese de conclusão de Perfeito, curso. Né, cara? As horinhas passam quando a gente começa a conversar, né? Nem vê. Eu queria também aproveitar aqui e agradecer também a presença de todos vocês aqui. O professor Otto, cara, disponibilizou essas horas maravilhosas com a gente. Eu queria também, inclusive, fomentar vocês aí, gente, na pergunta, aqui embaixo nos comentários, se quiser, para o próximo vídeo, com certeza a gente vai marcar com o professor Otto, já dá ideia, já dá perguntas também relacionadas ao seu TCC, à sua rotina, de repente. O que você tiver aí no coração, quiser perguntar para o professor. Não sei se serei o Otto, pode ser, porque minha ideia é justamente conversar mais com o professor Otto. Cara, eu sou fascinado da tua aula, desde a primeira aula, então para mim é um prazer também estar tendo um pouco de contato mais aprofundado, né, com o meu professor, quem sabe meu futuro orientador, não sei, mas a gente... Cara, adorei a conversa, meu primeiro vídeo também, então eu fiquei um pouco nervoso, estou até um pouco também agora, mas que bom também que deu tudo certo, aquela conversinha de excelentíssima qualidade. E queria só agradecer também todos vocês, dá like também, compartilhe, né, que é importante falar. E o Treco da Gestão é isso, gente. A gente está vindo com essa pegada de trazer professores, falar sobre coisas que nós alunos estamos, de repente, com problemas ou querendo já programar o problema no futuro. Então a gente vai trazer aqui alunos também, a nossa ideia é trazer também Atlética, falar um pouco com a presidente da Atlética, ver como é que está o andamento, trazer também alunos, de repente, com ideias diferentes, professores com ideias diferentes. E sempre isso, gente, trazer um pouco de conteúdo para os nossos alunos de Administração e Ciências Contábeis do CEUB. Obrigado, Muito obrigado, gente. Boa noite.